بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos aqui a falar sobre o primeiro mês do ano islâmico, o primeiro mês do novo ano islâmico, nosso calendário Hijri. Então nós estamos no primeiro mês. Então estamos a falar que esses são meses sagrados, mês mais querido por Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos concede esse mês, esse momento para quê? Para nós nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala, para nós estar mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma chance que a gente tem de nós praticarmos mais boas ações para que Allah subhanahu wa ta'ala nos multiplique na recompensa, né? Para que Allah subhanahu wa ta'ala nos multiplique na recompensa. Então por isso é normal dentro dos muçulmanos pensar que Ramadã é um mês que é muito sagrado, simplesmente. É normal dentro dos muçulmanos pensar que o Ramadã é o único mês que é sagrado. É o único mês que a pessoa abandona os pecados. É o único mês que a pessoa tem chance de praticar ações para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. É o único mês que a pessoa pode se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. É muito comum, normal dentro dos muçulmanos, na maior parte, pensar dessa maneira que Ramadã é o único mês. Mas é importante também saber que fora do Ramadã existem também outros meses que são considerados como mês de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Assim como Dhul Hajj é mês sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, temos Muharram é mês sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, temos Rajab mês sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, temos Sha'ban mês sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então não é só Ramadã que é considerado como mês que é sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas também existem esses meses que são considerados como mês sagrado. Então, a respeito desses meses, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o melhor jejum depois do mês de Ramadã é o jejum do mês de Muharram. O melhor jejum dentro do mês de Ramadã o melhor jejum depois do jejum do mês de Ramadã. O jejum a seguir melhor qual é? É o jejum que é feito no mês de Muharram. Esse é o melhor jejum. Não há dúvida que Ramadã é melhor momento para quê? Para a gente jejuar. Mas o jejum de Muharram é também o melhor jejum, né? Então, por que é o melhor jejum? Então, aqui não vou falar muito porque o jejum do Muharram é o melhor, mas vou explicar um bocadinho. Mas aqui vou tentar explicar um bocadinho porque que nós preferimos o jejum nesses meses sagrados. É preferível jejuar, é muito enfatizado o jejum acima de outras ações. Porque isso? Reparemos como, assim como o Muharram é mês sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chamou o mês de Muharram como mês de Allah. Chamou o mês de Muharram como mês de Allah subhanahu wa ta'ala. Então reparemos, tudo aquilo que é associado a Allah subhanahu wa ta'ala é considerado como sagrado. Por exemplo, reparemos casa de Allah. Quando falamos de casa de Allah, por quê? É sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Depois reparemos livro de Allah. Porque é considerado como sagrado porque é livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Lá contém palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tudo aquilo que tem ligação com Allah subhanahu wa ta'ala é considerado como sagrado. Então, mês de Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chamou o mês de Muharram como mês de Allah. Então, só de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ter chamado o mês de Muharram como mês de Allah já mostra a importância desse mês. Então, reparemos que dentro desse mês, esse mês não começou a se considerar como sagrado simplesmente no momento
aliás, no momento em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava como profeta, quando recebeu a profecia, não. Esse mês foi considerado como sagrado antes da vinda de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antes da vinda dele, os judeus já consideravam o mês de Muharram como mês sagrado. Eles seguiam a lei do profeta Adam alaihi salatu wassalam. Então, quando chegava esses momentos sagrados, não havia nenhuma guerra. Se havia qualquer guerra, aquilo era o quê? Era parado. Então, durante esse momento, esse momento do mês sagrado, então os judeus também não havia nenhuma guerra entre eles. Considerava também como mês sagrado. Muharram significa sagrado. Então, os judeus também consideravam esse mês como mês sagrado. Então, é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que não cometam injustiça para com vós mesmos. Por quê? Porque o pecado, assim como como que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a recompensa das boas ações, Allah também pode multiplicar a recompensa do, o castigo, pode multiplicar o pecado quando é praticado dentro do mês o mês sagrado. Então, por que nós preferimos, por que é preferido o jejum, é enfatizado o jejum dentro dos momentos sagrados? Por que é muito enfatizado o jejum? Então, reparemos que é o jejum por quê? Porque o jejum é uma ação que afasta a pessoa de cometer o pecado. O jejum amolece o coração. Então, enquanto a pessoa estiver de jejum, a pessoa nunca vai se caminhar, vai usar os seus pés, direcionando para o lugar onde ele sabe que esse lado vou cometer pecado, ou nesse lado onde eu vou existe pecado. Então, a pessoa nunca vai usar os seus pés para quê? Para caminhar para o pecado. Primeira vantagem dentro do jejum. Segunda vantagem, quando a pessoa estiver de jejum, a pessoa não vai usar os seus olhos para olhar para o haram. Porque ele sabe que eu estou de jejum, eu não posso fazer isso. Ele consegue se prevenir. E outra coisa, a pessoa consegue travar a sua língua e não falar mal do outro. Não falar aquilo que ele não deve falar. Enquanto a pessoa estiver de jejum, a pessoa consegue fazer isso. E também ele consegue proteger o seu ouvido, de não ouvir aquilo que Allah não quer, de não ouvir aquilo que vai contra o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, resumindo, o jejum nos protege de quê? De nós cometermos maldade. Por isso que o jejum é a melhor ação. Então, enquanto a gente jejuar, então, tudo aquilo que nos liga ao pecado, tudo aquilo que é pecado e nos liga a pecado, enquanto a pessoa estiver de jejum, então a pessoa tem toda a capacidade, ele faz todo o esforço de ele conseguir se afastar desta ação, ou seja, desses lugares onde acontece o pecado. Então, e reparemos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando Rasulullah sallallahu saiu de Meca para Medina, Rasulullah sallallahu encontrou os judeus a jejuarem no dia de Muharram, dia 10 de Muharram. Encontrou os judeus a jejuarem. Então, quando o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou aos judeus por que eles jejuam, estavam a jejuar naquele dia, então o que eles disseram que nós estamos a jejuar por quê? Porque foi o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala salvou o profeta Musa alaihi salatu wassalam e o seu povo de quê? Do Faraó, do seu inimigo. Então, por isso nós usamos esse dia para quê? Para jejuar. Então, Rasulullah, quando ouviu aquilo, disse que eu tenho mais direito sobre Musa do que vocês. O que significa? Nós, muçulmanos, temos mais direito de jejuar no dia 10 do que os judeus. Por quê? Porque nós somos seguidores de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sendo profeta, ele disse que eu tenho mais direito sobre vocês eu tenho mais direito desse jejum. Tenho mais direito desse jejum do que vocês. Então, nós muçulmanos também temos mais direito de jejuar nesse dia do que os judeus. Então, por isso que nós chegado a esse momento sagrado, os muçulmanos jejuam. Rasulullah ordenou as pessoas a jejuar e nós jejuamos esse mês. E os sahabas, alguns deles foram até com Rasulullah e disseram que Rasulullah, os judeus jejuam no dia 10.
né? Nós estamos a jejuar nesse dia, os não muçulmanos também jejuam nesse dia. Então, Rasulullah sallam disse, como se chama, deu uma resposta dizendo que se eu viver até no ano seguinte, no próximo ano, eu irei jejuar também o dia 9. Se eu viver até o próximo ano, eu irei jejuar o dia 9. Então, infelizmente, no ano seguinte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não conseguiu chegar até no Muharram e ele perdeu a vida antes da chegada desse momento. Então, com isto, ficou marcado. Alguns, existe divergência. Uns são de acordo que nós temos que jejuar dia 9 e dia 10 e assim jejum para. E se a pessoa não conseguiu jejuar dia 10, não, outra opinião vem que a pessoa pode jejuar no dia 10 e no dia 11. Então vem uma outra opinião, que a pessoa deve jejuar dia 9, dia 10 e dia 11, desligando assim sendo 3 jejum. Então na maior parte de ulamás concordam que o Rasulullah já tinha feito o programa, já tinha falado do jejum do dia 9. Então por isso nós jejuamos dia 9 e dia 10. Contudo, jejuar dia 10 é o dia mais importante. Então, dentro desse momento todo do mês, o dia mais importante é o dia 10. O dia mais importante é o dia 10, que é o dia, o dia de Ashura. O dia esse Ashura significa 10º. Então, no 10º dia de Muharram, é o dia mais importante para o muçulmano jejuar. Contudo, o nosso jejum começa no dia 9. Então, no dia 9, a pessoa vai fazer o primeiro jejum, e dia 10 faz o segundo jejum. Então, se a pessoa não conseguir jejuar dia 9, então jejua dia 10 e depois jejua dia 11. Só para criar uma pequena diferença. Porque os não muçulmanos judeus jejuavam só dia 10. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para contrariar, mandou jejuar dia 9 e dia 10. Então, inshallah, fazendo isso, nós estaremos dentro do sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, é escolhido jejum para quê? Porque dentro do jejum, nós conseguimos afastarmos de quê? De pecado. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a compreensão de nós conseguirmos aproveitar esses dias, aproveitar esse momento para nós jejuar. Para quem não conseguir jejuar no dia 9, jejua no dia 11. Mas dia 10 não pode falhar. Esse é um apelo. E aquele que não jejuar dentro desses dias, ele não estará a cometer nenhum pecado. Não estará a cometer nenhum pecado. Mas, contudo, jejuar é melhor para nós. Contudo, jejuar é muito, muito, muito melhor para nós. Porque antes do jejum do mês de Ramadã, o jejum de Muharram era considerado como jejum obrigatório. Então, depois que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a obrigatoriedade do jejum dentro do mês de Ramadã, então esse jejum de Muharram passou a ser um jejum facultativo. Mas, contudo, o peso e o valor de jejum ainda mantém. Então, por isso, é importante que a gente jejue e aproveitemos essa oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala está nos concedendo, está nos a dar. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.